Amém? 15 de Mateus diz assim: Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: a ajuda que você poderia receber de minha oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Olha que coisa linda, né? Em vão me adoram. Aí a gente ia pensar que ele ia falar de música agora, né? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: saiba que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Que ela seja hoje mais uma vez eficaz, viva, e penetre ao mais profundo do nosso ser, que nós saímos daqui edificados, cheios da tua verdade, mais parecidos com o seu Filho. Conforma-nos, ó Deus, a imagem do teu Filho, que hoje todo coração de pedra sucumba ao poder da sua palavra. No nome bendito de Jesus nós choramos. Amém. Capítulo 14 de Mateus, concluído na semana passada pela exposição do pastor Hilton aqui, é a segunda narrativa dos feitos poderosos do Cristo. A primeira narrativa, capítulo 8 ao capítulo 9, é o momento em que Cristo faz alguns milagres para mostrar que ele tem autoridade não só por meio de palavras. Ele termina o Sermão do Monte e alguém diz assim: olha como ele ensina com autoridade. Mas aí Mateus, de propósito, mostra ele fazendo alguns milagres para que ficasse claro que a autoridade dele não está só no que ele ensina, mas também no que ele faz. Depois a gente passa pelo discurso, né, da missão, passa por aquele momento onde Jesus envia seus discípulos, passa por um outro momento narrativo, depois a gente entra no discurso das parábolas, onde a gente vê de maneira bem clara que é intencional o ensino de Mateus em separar pessoas de pessoas. Essa narrativa, que é pós o capítulo 10, a narrativa depois do envio, é a narrativa que mostra que as pessoas têm reações distintas em face do Evangelho. Uns creem, outros não creem. Uns o recebem, outros não recebem. Capítulo 13, ele mostra isso com as parábolas que ele ensina no capítulo 13. O solo onde a semente cai e brota, em paralelo com um solo que não produz, joio, trigo, peixe bom, peixe ruim. Quem encontra a pérola de grande valor, tesouro escondido no campo, vende tudo, e quem despreza a preciosidade do Evangelho. Quando ele entra nessa narrativa, ele segue nessa sequência. Agora, os atos poderosos de Jesus não são mais para mostrar que Jesus tem autoridade e poder, mas é para mostrar que, a despeito do quão poderoso ele é, as pessoas vão continuar negando e recebendo, negando e recebendo.
Nós vimos a morte de João Batista por pessoas que negam o Evangelho, que não são iluminadas pelo Espírito de Deus a ponto de receberem a repreensão, se arrependerem. A gente está falando de Herodes que matou João Batista. Depois nós vimos Jesus andando sobre o mar, né, após a multiplicação de pães e peixes. E tudo isso dentro desse contexto onde Jesus vai fazendo milagres e as pessoas vão negando a ele. Capítulo 6 de João fala dessa mesma multiplicação, e a gente vê um povo que comeu do pão e do peixe, aí apareceu no outro dia. E a gente pensa, uau, que povo crente, né? Povo crente mesmo. Aí Jesus chega e diz para eles, vocês são tudo interesseiros. Porque vocês comeram pão ontem, vocês querem comer pão de novo, vocês não entenderam quem eu sou. Então é dentro desse contexto que essa narrativa aqui está. No capítulo 15, se manifesta um dos principais grupos que rejeitou o Evangelho e rejeitou Jesus, a saber, os fariseus. E nesse momento aqui, porque depois, mais para frente, vai ficar, é muito lindo, mas muita coisa legal aqui, muita coisa legal, né? Mas na outra exposição você vai entender. Você vai ver que quem está com disposição para negar Cristo de todo o seu coração, irmão, pode chover canivete, o coração de pedra não se move. E os fariseus são esse povo do coração de pedra, apesar de ter em suas mãos a lei, a palavra de Deus, conhecimento do texto veterotestamentário, tudo isso a gente vai ver um pouco mais adiante. Acho que semana que vem, na outra semana, os negócios aqui bem legais, esse paralelo entre quem aceita e quem não aceita. Mas por hora, vamos falar um pouco desse embate aqui, que deixa claro que os fariseus estavam no grupo desse povo que não recebeu o Cristo de Deus. É isso que a gente vai falar hoje. Aqui, mais uma vez, vai ficar claro que os fariseus estavam dispostos a não receber o Cristo de Deus. Depois que ele faz aqueles milagres pregados, né, na semana passada, no final do capítulo 14, diz o versículo 1 do capítulo 15 que os fariseus vão até Jesus. Quando eles chegam até Jesus, eles se deparam com uma cena. Eles veem os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. E eles se aproximam de Jesus e eles perguntam do porquê que os discípulos de Jesus transgridem a tradição dos anciãos. E o que era a tradição? A interpretação livre dos rabinos daquela época da lei de Deus. Eles costumavam fazer uma leitura da lei e faziam aplicações a partir da leitura que eles faziam e não do que estava escrito, muito normal nos dias de hoje, né? Tradição nada mais é, o texto deixa claro para a gente, do que preceitos de homens e não a palavra de Deus. E eu já preciso dizer para vocês que tradição não é ruim em si. Amém? Tradição não é ruim em si. Falando assim de uma maneira um pouco mais clara, usos e costumes, né? Isso não é um problema em si mesmo. O problema é quando isso é colocado em pé de igualdade ou suplanta a única verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Isso aconteceu ao longo da história, em que administradores eclesiásticos, né, da Igreja de Cristo começaram a usurpar a autoridade da palavra e colocar sua palavra como verdade absoluta. A gente vê muito isso no período da Reforma Protestante, onde os reformadores precisaram aparecer no cenário histórico dizendo só a Escritura, somente a Escritura. Não existe mais nada, documento do Papa, bula do Papa, nada, nenhum documento da Igreja. E até hoje, a Igreja Romana sustenta que a Igreja tem autoridade sobre a Escritura, porque a Escritura é um produto da Igreja. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Na verdade, a Igreja genuína, verdadeira, é aquela que entende que o texto sagrado nada mais é do que a revelação da vontade de Deus e da verdade de Deus acerca dos seus propósitos eternos. E por isso a gente se submete a ela. Bíblia é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. E eu sempre digo aqui, quando a gente abre a Bíblia, lê o texto, interpreta corretamente, explica o texto e aplica o texto, é Deus falando. Ponto final. Se eu falar alguma coisa para você de mim mesmo, você pode ter como um bom conselho. Caraca, o Wesley falou aquilo, parece ser coerente, vou seguir ou não. Então você escolhe se vai seguir o que eu tenho para te dizer de mim, mas
quanto à palavra de Deus, nós não podemos de modo algum pensar que podemos transgredi-la para ficar com aquilo que nós achamos e com aquilo que pensamos, né? E é essa pancada que Jesus vai dar neles. O que Jesus vai fazer aqui é dizer: vocês estão dizendo que os meus discípulos transgrediram a tradição dos homens, que é só conselho, é só orientação humana, só isso, né? Mas e vocês, que ficam com a tradição em detrimento da palavra, que desobedecem à palavra de Deus por causa da tradição de vocês? Eu vou ler de novo só o versículo 3 para que você entenda. Por quê? Porque desde Gênesis a Apocalipse só existe um problema na humanidade. Só tem um. Fica tentando, né? Ai meu Deus, complexar a parada. Só tem um problema. O versículo 3 diz o seguinte: Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Em outras palavras, por que vocês abandonam o que Deus falou para ficar com o que vocês acham? E você já viajou comigo para o Gênesis? Lá para o Gênesis capítulo 3. Como é que a coisa funciona lá? A serpente chega perto de Eva e ele não vai falar sobre bermuda, não vai falar sobre brinco, sobre tatuagem. O diabo pergunta: o que Deus disse? Em toda a história o diabo vai trabalhar tentando usurpar a palavra de Deus, tentando ferir a palavra de Deus, tentando fazer com que nós abandonemos a verdade para ficar com a mentira, tentando fazer com que nós abandonemos aquilo que é sólido, que é inemovível, aquilo que não se pode mover, para aquelas coisas que são transitórias e passageiras, para aquelas coisas que brotam no nosso coração. Ele continua lendo e ele fala sobre o mandamento que é transgredido pelos fariseus, que é o mandamento de honrar pai e mãe. Na tradição dos anciãos, dos fariseus daquela época, se você dissesse que o que você tem para dar para seu pai e sua mãe financeiramente é oferta ao Senhor, eles diziam que você tinha desobrigação com seu pai e sua mãe. Em momento nenhum a lei diz isso. Em momento nenhum Deus permitiu que fosse assim. Eles criaram um mecanismo para que as pessoas não colocassem a mão no bolso e honrassem seus pais. E aí é mó legal, né? Se a gente fizer uma análise, você vai ver que eles colocam uma embalagem santificada na parada. Não, pô, é oferta ao Senhor. Se você disser que é oferta ao Senhor, tá tudo bem. Se você disser que é para Deus, você pode transgredir a lei. Entende ou não? Se você falar que é para Deus, você pode desonrar a palavra, mas nada que desonra a palavra é para Deus. Nada que esteja em conflito com a palavra é para o Senhor. A gente fala muito sobre vontade de Deus, né? As pessoas pensam que vontade de Deus é que vai aparecer uma placa lá no calçadão de Campo Grande dizendo assim: trabalhe aqui, né? Ou tu vai ter um sonho assim, sabe? Senhor, qual vai ser minha carreira profissional? Aí tu vai ter um sonho de farda. Aí tu fala: ih, Deus está me chamando para o militarismo. Até pode, mas não necessariamente. A vida é vivida. Você vai vivendo. E onde entra a vontade de Deus nisso? Princípios estabelecidos na Escritura. Então, se tu é militar ou se tu é camelô, desde que você não fira o princípio, você está dentro da vontade de Deus. O que você não pode fazer é, em nome de Deus, transgredir o que está escrito. E esse é o problema dos homens desde o Éden. Quando o diabo diz para Eva: você não vai morrer, contrariando o que Deus disse, o problema entra no mundo. E aí quando você vê comigo lá o versículo 8 e o 9, que ele cita o profeta Isaías profetizando sobre os fariseus já há muito tempo atrás, olha o que o texto diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Segura aí um pouquinho. Essas palavras são de suma importância para você entender a valorização de Deus pela sua própria palavra. Porque quando a gente fala de honra, né, vou honrar o Senhor, aí você tira a primícia, né, do pagamento. Aí você tira a primícia do pagamento. É ou não? Em alguns lugares tem ou não tem primícia? Tem primícia. Aí você tira o dízimo, tira a primícia, tira o trízimo, vai tirando. Para quê? Para honrar, amém ou não? Honrar o Senhor, não é? Chega dia 15 as crianças estão sem leite.
Chega dia 20 já está passando cartão de crédito para comprar comida. E me permita lhe dizer, quem compra comida no cartão de crédito, a não ser que seja por uma necessidade extrema, não sabe fazer gestão de dinheiro. Mês que vem você não vai ter que comprar comida de novo. Então você fica preso ao ciclo de passar cartão de crédito para comprar o que é básico, isso é falta de gestão. Mas quando alguém for perguntar a você sobre o dinheiro que era destinado à comida, você vai falar assim, não, fiz um voto. Voto de tolo. Ofertou de uma maneira equivocada, de uma maneira antibíblica e feriu um princípio, mesmo que tenha dado uma oferta numa igreja. Então a gente fala de honra, né? Estou colocando um exemplo para você entender a nossa concepção sobre honra. Não, honrei a Deus com um pedaço do meu dinheiro. A família ficou desguarnecida, você desonrou o Senhor. Não é sobre dar dinheiro ao Senhor, não é sobre virar a noite de joelho, é sobre obediência à Escritura. É o que ele entende, eu não quero, é o que ele diz, eu não entendo, não quero mais sacrifício, eu quero que vocês obedeçam, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês entendam, sacrifício não quero, mas misericórdia, vocês não entendem isso. E aí quando você vai para o versículo seguinte, o 9 fica mais claro, ó, que a gente estava falando de honrar o Senhor, e ele diz, em vão me adoram. Segundo ponto, quando a gente pensa em adoração, geralmente a gente pensa na música, mas toda a vida que nós vivemos é culto. E se nós obedecemos na vida ordinária, nós estamos cultuando. Se nós não obedecemos na vida ordinária, nós também estamos cultuando, só que outro Deus. Entende isso? Então, quando eu olho para o texto, eu não consigo pensar em música, e nem o texto deixa eu pensar em música. Quando ele fala de adoração vã, ele diz lá, ó, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, vocês abandonaram a minha palavra. Então, qual é o problema da história? Qual é o problema da história? Onde o homem se rebela contra o Senhor. Não é porque o homem deu dinheiro ou não deu dinheiro, não é porque cantou alto ou cantou baixo, não é porque rolou no chão ou ficou de pé, não é nada disso, é porque o homem abandonou a Escritura. É porque Eva preferiu dar ouvido à serpente e comeu o que não deveria comer. Todas as vezes que nós desonramos a palavra de Deus, nós estamos desonrando o próprio Deus. Todas as vezes que nós abandonamos o texto bíblico, todas as vezes que a gente abandonamos a verdade de Deus absoluta, nós estamos adorando a nós mesmos, adorando outros deuses, nós estamos adorando outra coisa. Então é o texto bíblico que coloca dessa forma. Versículo 10, e convocando a multidão, Jesus disse, escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Deixa eu pagar aqui deixa eu te ajudar aqui com uma coisa, né? Se você comer com a mão suja, tu vai se contaminar sim, né? E depois da pandemia eu peguei a mania de lavar a mão. Não tinha, peguei a mania de lavar a mão. Depois que o Tomás nasceu, mais ainda, lavo a mão toda hora, porque eu sei que toda hora tem que ficar tocando nele, né? Por quê? Porque existem impurezas físicas, biológicas na sua mão. É ou não? É, mas é disso que Jesus está falando? De que ele está falando aqui? A palavra contaminação no texto aponta para uma realidade bíblica. Qual? A realidade cerimonial. O Antigo Testamento mostra, Números, Levítico, até mesmo Êxodo, enquanto Deus está estabelecendo ali todo o sistema sacrificial do culto, a maneira como os sacerdotes deveriam se portar diante do Senhor, e o próprio Deus, na estruturação do tabernáculo, colocou uma bacia de bronze, onde o sacerdote vinha, lavava a mão, lavava a pé, para poder entrar no templo. É disso que ele está falando. Em outras palavras, a ideia de contaminação é estar impróprio pro culto. Essa é a maneira de decifrar o que Jesus está falando. E ele está dizendo assim, cara, não é a comida que te torna impróprio pro culto. Mas a gente pode ir além e falar de estarmos impróprios para o culto, mas também falarmos de estarmos impróprios para estarmos na presença de Deus. Um homem contaminado, de acordo com esse texto, não é o homem que come com a mão suja, mas é o homem que tem o seu coração poluído pelo pecado e não pode estar na presença do Deus que é santo, santo, santo. Ele começa isso aqui, depois a gente vai ler um pouco mais, lá no final sobre isso, e ele segue. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram,
Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu. E aí, novamente, né, a gente fica passando pelo texto bíblico, as pessoas falam assim, não, a Bíblia só fala de eleição lá em Romanos e tal. Que, cara? Mas ele respondeu, toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Em outras palavras, a planta má é a planta que abandona a palavra de Deus. É o povo que não obedece, é o povo que faz questão de se insurgir, de desobedecer, de se rebelar contra a vontade do Criador. E olha que coisa linda, irmão, nós estamos falando da casta religiosa da época. Nós estamos falando daqueles que administravam a palavra de Deus. Nós estamos falando do presbitério da época, do ministério da época, daqueles que administravam o culto ao Senhor, daqueles que supostamente eram íntimos de Deus. Ele está dizendo, são tudo planta que meu pai não plantou. Ele está falando de salvação, ele está dizendo que esses fariseus não são salvos não, cara. E tem um engano, né, que as pessoas acabam caindo nele, é que de achar que a religião do Novo Testamento, antes de Jesus estabelecer a igreja nos formatos neotestamentários, que aquela religião é correta, que ele não aceita, o farisaísmo não aceita. Tudo aquilo que não submete a palavra de Deus, não honra a palavra de Deus, não obedece a palavra de Deus, não fica com a palavra de Deus, não tem a palavra de Deus em primazia e no centro, é seita, é heresia, deve ser resistido, deve ser jogado para fora do nosso meio. Jesus está dizendo, esse povo não é crente, eles não foram plantados por meu Pai. E aqui existe uma dica de como a gente avalia quem é crente e quem não é. Claro que existem outras, né? Pelo fruto você conhece a árvore, aquela coisa toda. Mas se tem uma marca claríssima na vida do perverso, do ímpio, é a falta de zelo com o mandamento de Deus. Sabe? Tipo diaconisa assim, né? Bruna Marquezine, né? Falou que Jesus é legal, que estraga o fã-clube. Ímpia, odeia o texto bíblico. Se você ler o texto bíblico, vai dizer que a Bíblia é homofóbica, vai dizer que a Bíblia é preconceituosa. Aí a irmã Xuxa aparece também e diz que a gente tem que inventar outra Bíblia porque essa está ultrapassada, né? E pior não é nem a Xuxa e a Marquezine, pior quando aparece um cara que diz que é pastor, né? E diz que a Bíblia tem que ser atualizada, diz que o que o texto bíblico diz é metáfora, né? Gênesis é metáfora. E alguém pode olhar para a gente e dizer assim, Wesley, mas vocês o que, irmão? Se a gente permitir isso hoje, o que vai ser da igreja de Cristo daqui a um tempo? Na verdade, ela vai continuar firme. Cristo é o fundamento dela. Mas nós fomos colocados aqui para dizer só a Escritura, somente a palavra. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Esse povo que desonra a palavra é planta que Deus não plantou. E planta que o proprietário da horta não plantou é o que, gente? Erva daninha, é capim, é mato que tu tem que ir lá e arrancar para não danificar a plantação. Então o que ele está dizendo é assim, cara, deixa os fariseus, olha o versículo 14. Esqueçam os fariseus. Aqui a gente poderia fazer uma aplicação do próprio Mateus no capítulo 7, versículo 6, que ele diz para a gente não ficar jogando nossas coisas preciosas aos cães, nem pérola aos porcos. Irmão, a gente tem que fazer a defesa da fé, apologética. Bater o pé e dizer, tá errado, meu irmão. Mas tem uma hora que você precisa dizer, cara, isso aí não é crente não, pô. Aí a gente fica discutindo de igual para igual, como se a gente estivesse falando com um santo. Irmão, o santo ama a Escritura. Crente ama a palavra, crente se sujeita à palavra. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Marca distintiva, crente ama a Bíblia. Pastor Hilton falou isso um dia, uma frase simples, né? Pregando aqui, isso entrou no meu coração. Ele tem que abrir o livro. Nós somos o povo do livro, ler o livro, meditar no livro, viver no livro. A Bíblia, eu não sei se você já teve experiências com a palavra de Deus, mas quantas vezes lendo o texto eu já levantei chorando. Esse dia eu estava lendo, né? Vou ler esse salmo aqui com vocês aqui. Lendo o Salmo 24, irmão. Depois vou ler para eu falar dessa experiência. Mas ele está falando, esquece esse povo, pérola aos porcos. Pérola aos porcos, coisas santas aos cães.
capítulo 10, quando ele envia os discípulos numa missão, ele diz: se uma cidade não receber vocês, se uma casa fechar a porta, em outras palavras, se alguém não receber o evangelho, bate o pé, sacode a poeira, vai embora. Larga esse povo para trás, em outras palavras, esquece os fariseus, sabe por quê? Porque já está claro que eles odeiam a Deus, odeiam a palavra de Deus, e eles querem consolidar o reino pessoal deles. Abandonem esse povo, é o que Jesus está dizendo. E ele diz um pouco mais: são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Eu conto uma ilustração do final dos tempos. Juízo eterno, pensa, lago de fogo, enxofre, aquela coisa toda, pensa. Aí está lá o falso profeta e o falso cristão. Está os dois lá, cego guiando cego, os dois vão cair no meio buraco. Por isso que igreja cheia, lotada, essas coisas, nada disso me ilude, nada disso me ilude. Aí vai tá lá, né? Aí o falso cristão vai dizer assim para o falso profeta: poxa, bem que tu podia ter falado a verdade para a gente, hein? Pregar sobre isso aqui, só pregou sobre dinheiro, prosperidade, cura, integridade física, só pregou sobre isso. Campanha da rosa do amor, entre solteiros já saia casado. Por que você não falou a verdade? Sabe o que o falso profeta vai dizer? Tu tinha a Bíblia. Os dois vão cair no mesmo buraco. Por quê? Porque culpado não é só quem fala, mas é também quem ouve e não faz nada. Como que eu, sendo cego, não vou procurar alguém que está enxergando para me guiar? Até cachorro serve para guiar, mas cego não. Tem cão guia por aí, você já ouviu? Já viu cão guia? Até um cachorro serve para guiar um cego, menos outro cego. Porque dois cegos, um guiando o outro, os dois vão cair no buraco. E que o Espírito de Deus aplique isso no seu coração, irmão. Você precisa ter crivo, ter critérios para avaliar quem você ouve, quem você dá ouvido, quem você empresta a sua casa para falar lá dentro. Está no YouTube, mas está falando na televisão da sala da sua casa. Aí está filho, está vizinho, está parente, está tudo lá ouvindo um monte de baboseira. E todo mundo indo para o mesmo buraco. Por quê? Porque cego não guia cego. Versículo 16, 15, na verdade, Pedro disse: explique-nos esta parábola. Pedro estava dizendo assim: Senhor, a gente também não entendeu muito bem não. Mas lembra lá no passado, quando nós falamos sobre o método que Jesus abordou quando ele começou a ensinar por parábolas? Que ele falou assim, a essas plantas aqui que meu pai não plantou, não é dado a conhecer os mistérios de Deus, mas a vocês são. Perceba, Jesus não faz nenhuma força para explicar nada para fariseu. O que ele diz é: deixa isso aqui, que é planta que meu pai não plantou. Mas quando Pedro pergunta, quando um discípulo legítimo tem dúvida, ele para explicar. Versículo 16, Jesus porém disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? De que ele está falando aqui? Que a gente come e depois, vai embora. É isso que ele está falando. Cerimonialmente falando, a comida que aquelas pessoas ingeriam, no final das contas, a maneira como elas comiam não tinha muito problema, não tinha implicações espirituais, cerimoniais. E aí ele vai para a raiz do problema aqui, Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Vamos voltar para a ideia de contaminação? Vamos? É isso que torna a pessoa inapropriada para o culto. É isso que torna a pessoa indigna de estar na presença de Deus. É o que ela coloca para fora. Por quê? Olha o versículo seguinte: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos. E eu quero observar um negócio aqui com você, isso é importante. Olha a lista de pecados que ele coloca aqui, não é exaustiva, tá? Isso aqui é um exemplo dos muitos pecados que saem do nosso coração. Mas olha que coisa linda. Porque do coração procedem o que, gente? Maus. Aí no meio ele coloca lá o homicídio e depois adultério. Por que ele faz isso aqui? Por que ele pega mau pensamento, homicídio, adultério, o que mais? Imoralidade sexual, furto,
falso testemunho. Por que ele bota tudo isso num pacotinho só? Porque não me importa qual seja o grau do pecado que você venha cometer. Qualquer transgressão da lei de Deus, Tiago diz, quem erra numa vírgula da lei, já está impróprio para estar na presença de um Deus que é santo, santo, santo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um homem sequer que possa estar de pé na presença de Deus sem ser fulminado pela santidade e pela justiça dele. Seja o homem que pensa mal, seja o homem que dá mau testemunho, ou seja o homicida. Está todo mundo no mesmo pacote de reprovação. Todo mundo. Se um de nós quisermos estar na presença de Deus, sem que Deus nos fulmine, sem que Deus nos destrua, nós devemos estar na presença de Deus do jeito que Ele é, perfeito, santo, puro, pleno, e ninguém pode estar, ninguém. Quero ler com você o Salmo 24 e mostrar para você o que me emocionou nesses dias. 24 não. 24. Olha lá, vou te mostrar o que me emocionou. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo que neles habita. Porque Ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Irmão, olha essa pergunta aqui. Isso aqui ele está falando de culto. Isso é culto. Quem é que pode entrar na presença de Deus para servi-lo? Quem é que pode chegar lá, olhar para a santidade plena de Deus e ficar lá? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Se você tem uma cabeça bíblica, você já foi para Hebreus. Você já está lá em Hebreus. Onde o único homem digno entrou no verdadeiro santuário. O santuário terreno era só um reflexo do santuário do céu. A tenda na terra era um reflexo, era uma cópia da tenda na terra. O culto de verdade acontece na eternidade. E a pergunta está aqui. Aqui que eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, quem é que pode? Sabe por quê? Porque a gente fica se achando, a gente se acha, nós nos achamos dignos de acordar pela manhã e já está com 1 milhão na conta. Meu Deus, por que eu não tenho casa própria? Senhor, por que eu não tenho um emprego bom? Senhor, por que as crianças estão doentes? Senhor, por quê? A pergunta não é porque você está duro. A pergunta é quem é que pode entrar na presença dele? Quem é que pode chegar lá e reivindicar alguma coisa? Qual homem é íntegro o suficiente para olhar a face do Deus Criador, plenamente santo, 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 perfeito em suas perfeições e reivindicar algo? Ontem nós estávamos aqui no momento dos casais falando da doutrina do pecado e mostrando que a coisa melhor que alguém pode fazer dentro do casamento é lembrar que casou com um pecador e que pecador também é. Aí já melhora um monte de coisa. A gente estava falando ali de alguns pecados ali, né? Não desonrou pai e mãe, já respondeu sua mãe alguma vez? Já pensou mal da sua mãe alguma vez? Já está bom para ir para o inferno. De boa, assim, tranquilo. Para ir para o inferno, por quê? Porque isso não está compatível com a grandeza do Criador. E a pergunta pressupõe essa resposta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração? Quem é? Quem é? Quem aqui é? Quem de nós é puro de coração? Se o texto que nós estamos lendo deixa bem claro para nós que toda essa desgraça, toda essa miséria sai de dentro do nosso coração. Pensamento mau, raiva do irmão, ira, deboche. Deboche é pecado, hein? Deboche é pecado, deboche. A gente é um debochado, irmão. Tu debocha de mim. Você debocha de mim. Pecado. Ira, raiva, inveja. Tudo isso, irmão, coloca a gente reprovado diante do Criador. Tudo isso impede a nossa entrada. Por quê? Porque o coração é sujo. Como Jesus disse no capítulo 12 para os próprios fariseus, ele disse que a boca fala do que o coração. Então você pode mascarar a sua vida. Você pode tentar fingir que é quem não é. É só você ficar quieto, porque o dia que você começar a falar muito,
E Provérbios diz que na multidão de palavras é pecado. Olha o que o texto está dizendo, irmão. Que é limpo de mãos e puro de coração. Eu não sou. Eu confesso com o maior prazer da minha vida. Meus olhos foram abertos, olhei no espelho e vi a minha miséria. Eu não posso ficar na presença de Deus. Eu não posso estar no santo lugar. Eu não posso entrar na sala do trono e permanecer. Que não me entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Versículo 5. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tem 3 palavras nesse versículo aqui, 3 palavras que é tudo que alguém como eu e você precisamos. Tudo que nós precisamos está aqui. Primeira palavra, a bênção. Nós somos amaldiçoados por causa da queda, nós precisamos ser abençoados, está aqui. Então o homem que entra na presença de Deus por ter o coração puro e ser aprovado, recebe a bênção. Segunda palavra que está aqui, justiça. O que condenados como nós precisamos para estar na presença de Deus? Justificação. A justiça de Deus nos alcançando para não nos matar. A última palavra que está aqui, você adivinha qual é? A salvação. O que gente igual a gente, como esses fariseus, gente que tem o coração poluído precisa da bênção, precisa da justiça de Deus, precisa da salvação do Senhor. E só o homem que entra na presença de Deus de cabeça erguida pode conquistar isso. Vamos continuar lendo para encerrar. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças ao portas, levantem-se ao portais eternos para que entre. Meu Deus do céu, irmão. Meu irmão, pensa todo mundo aqui barrado na porta. Todo mundo barrado. Eu, você, com dinheiro, sem dinheiro, duro, morando no Leblon, morando em Campo Grande, todo mundo barrado na porta porque o coração é poluído. E alguém anuncia: levantai, ó portas, as vossas cabeças. A gente olha para trás. Você já viu? Tipo assim, prova do Enem, né? Todo mundo aglomerado ali na porta. Do nada passa alguém no meio assim e entra. Nunca te bateu uma ira, não? Você está ali esperando um tempão e alguém chamar alguém lá de trás. Por que a pessoa sai lá de trás e vem para a frente da fila e entra na frente de todo mundo? Porque ela tem uma relação com quem está lá dentro. E é essa imagem que eu vejo aqui. Todo mundo, eu, você, todos nós, barrados na porta da eternidade, e alguém diz: está vendo alguém que é digno. Tem alguém chegando aí que vai passar no meio de todo mundo e vai entrar. E o texto diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levante sua porta eterna. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Versículo 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Eu não podia entrar, você não podia entrar, ninguém podia entrar, ninguém podia ficar na presença de Deus. Todo mundo era impuro, segundo o texto. Todo mundo era contaminado. Todo mundo tinha um coração cheio de miséria, cheio de mazela, cheio de pecado. Até que alguém veio aqui e nos representou, como a gente cantou na canção. Morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu, digno, santo, puro, irrepreensível. E ele vai entrando na eternidade. Parece que eu vejo as portas se abrindo, irmão, para ele. E o escritor aos Hebreus diz que ele entrou, mas deixou a porta aberta. O escritor aos Hebreus diz que ele entrou e abriu um novo e vivo caminho, para que nós, pela fé no Cristo de Deus, pudéssemos também estar na presença de Deus, não pela nossa justiça, não porque nós somos aptos ou porque nós somos dignos, né? As pessoas confundem justificação com sermos inocentados. Ninguém aqui é inocente. Inocente é quem não fez nada. Quem aqui não fez nada? Inocente é quem não pecou. Quem aqui não pecou? Eu não sou inocente. Na verdade, sou um réu confesso. Sou um réu confesso. Mas alguém foi na frente.
E o juiz de toda a terra perguntou: tem que pagar um preço, está pago. Já entreguei a minha vida por esse povo, o povo da fé. O povo que sabe, diferente dos fariseus, que é indigno, que é inapto, mas que, como dizem por aí, na aba de Cristo, entra na presença de Deus. Com sangue, sacrifício, com morte, ele abre o caminho na sua própria carne, e agora nós estamos nele, aptos a estarmos na presença de Deus. Não somos mais contaminados, não é o que comemos nem o que bebemos, mas agora muito menos o que está no nosso coração, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele entrou, abriu a porta e está esperando a gente lá. Na verdade, um dia estaremos lá eternamente com ele, mas hoje, de joelhos dobrados, já podemos entrar pelo novo e vivo caminho e ter comunhão com esse Deus soberano, com esse Deus santo e poderoso, que outrora era inacessível. Para que o fariseu aprenda de uma vez por todas: nenhum de nós é digno. E também não é comida que nos coloca reprováveis diante de Deus, mas é o nosso coração. Contudo, todavia, a própria Escritura coloca a salvação na figura da troca de coração, de pedra por um coração de carne. O Cristo de Deus, irmão, o Salvador das nossas almas, nos purificou e nos santificou. E agora, esquece esse negócio de comida. Pode comer carne de porco, pode comer camarão. Se eu estiver contigo numa mesa, se não gostar de camarão, bota no meu prato. Bota no meu prato. Pode comer, pode ficar em paz. Priscila foi para dividir com ela? Pode. Pode. No Cristo de Deus, nós temos acesso à presença de Deus. E se tem um povo que não é mais contaminado nessa terra, é a igreja, que é o corpo de Cristo, a extensão do próprio Cristo. Amém?